vamos estar falando sobre handball, tá? A gente vai estar falando sobre esse esporte que a gente começou a praticar, né? E com mais intensidade. Então a gente vai estar falando sobre algumas regras do handball, algumas características do handball nessa quarta aula nossa, tá bom? Bom, histórico do handball. Primeira coisa, eu quero que vocês deixem uma folha em branco para que nós possamos estar falando sobre o segundo bimestre, tá? A gente vai estar botando uma folha aí. Então, para vocês dividirem o primeiro do segundo, deixem uma folha em branco aí. Voltando à aula, a gente vai estar falando sobre o histórico do handball. Bom, descreva a sua experiência com o handball. Você conhece o handball? Você já praticou ele? O que você sabe sobre as regras? Sobre as regras básicas. Eu vou pedir para que vocês coloquem isso no caderno, tá? Respondam essas 3 perguntinhas aí no caderno para a gente poder ter uma base do que você conhece, que hoje a aula vai ser mais focando nas regras. E aí a gente vai estar falando sobre outros assuntos que são relacionados ao handball, ao jogo. Bom, o histórico do handball. O handball é um esporte que representa a combinação entre o basquete e o futebol. Joga-se numa quadra com as mãos e realiza arremesso contra o gol, protegido por um goleiro como no futebol. No início jogava-se o handball com 11 jogadores e com a regra igual do futebol e ao ar livre. A partir desse formato, o handball foi inserido às Olimpíadas de Berlim, na Alemanha, em 1936. No entanto, ele só retornou aos Jogos Olímpicos em 1972, ou seja, ele ficou de 1936 até 1972 sem participar de Olimpíadas. E aí depois ele voltou. Mas quando ele voltou em 1972, ele já voltou com uma nova regra, que era com 7 jogadores em ambiente fechado, ou seja, em quadra. Então ele sofreu essa transformação, saindo do campo para a quadra e ao invés de 11 jogadores, ele passou a ter 7 jogadores. Bom, aqui a gente tem 4 imagens antigas do handball, como ele era jogado em local aberto. Aí você percebe aí que são imagens de jogadores com lances, com divididas, com tentativas de arremesso para o gol e tudo mais. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos começar a falar sobre as regras. A primeira regra, a gente fala sobre a medida da quadra do handball. Então, a quadra do handball ela é como se fosse um retângulo, que ela mede 20 metros de largura e 40 metros de comprimento. São as linhas e marcações da quadra são a área do gol, linha do tiro livre, a linha de delimitação do goleiro, linha de 7 metros, linha de substituição, linha central, linha lateral, linha de fundo. Se você aproximar a imagem aí, você vai perceber todas essas linhas aí, elas estão destacadas e nomeadas, tá? No handball você tem a zona de substituição, tá? Você não pode ser substituído em outra área. Você tem as linhas aí da baliza, que seria a linha de fundo, a linha lateral e tudo mais. A segunda regra, a gente vai estar falando sobre o tempo de duração de uma partida. A regra básica do handball diz a respeito da duração de uma partida de handball. Para jogadores com idade ou superior a 16 anos, uma partida tem duração de 2 tempos de 30 minutos, com 10 minutos de intervalo. Tá? Para menores de 16 e maiores de 12, ou seja, jogadores que têm entre 12 e 16 anos, a duração de cada tempo é de 25. Para jogadores entre 8 e 12, a duração do tempo é de 20 minutos. E aí, se caso for necessário, um tempo extra de 5 minutos.
dividido por 2 tempos, ou seja, 5 minutos no primeiro e 5 minutos no segundo. Tá? Então vai depender da idade do jogador e aí isso vai de acordo com o tempo. Se for jogadores profissionais ou acima de 16 anos, são 30 minutos cada tempo. E vai diminuindo 5 minutos de acordo com a idade. Na regra 3 a gente vai estar falando sobre o número de jogadas de uma equipe de handball, ou seja, uma equipe de handball ela tem no máximo 7 jogadores titulares, tá? Então, jogando ali naquele jogo ali, propriamente vão ter 7 jogadores de cada equipe, tá? E uma partida ela não tem como iniciar se tiver menos de 5 jogadores. Ou seja, vamos supor que você só tinha 7 ali e 2 machucaram. Você vai ficar com 5, beleza, o jogo ele consegue ser iniciado. Mas se você tiver menos de 5, você não consegue iniciar uma partida, tá? Fica muito desproporcional. E aí o jogo ele não pode acontecer. Na regra 4, fala como são feitas as substituições no handball. Segundo as regras do handball, as substituições elas são livres desde que feita na zona de substituição e que o jogador substituto só entra em quadra após a saída do jogador que será substituído, ou seja, existem 7 jogadores. O jogador que vai entrar na quadra, ele não pode entrar antes que o outro saia. Se entrar, é considerado que tivesse 8 jogadores em quadra. E aí isso não é permitido. Isso é uma violação da regra. Beleza? Bom, a quinta regra fala sobre o goleiro. O goleiro é um dos jogadores mais principais de uma equipe, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes a equipe, quando ela ataca, ela faz o gol. Na maioria. Existem casos que o goleiro defende. Então, se você tiver um goleiro bom, um goleiro que ele tem uma agilidade, que ele tem uma noção de defesa muito grande, você já tem aí metade da sua equipe já formada. E geralmente o goleiro ele é o primeiro jogador da equipe a ser treinado, a ser escolhido, porque um bom goleiro ele pode decidir um jogo, tá? Colocar em perigo o adversário em uma tentativa de defesa, então ele não pode fazer isso. Ele não pode sair da área do gol com a bola em mãos, ele não pode tocar na bola que está parada ou rolando no solo, que estiver fora da área do gol dele, tá? Se ele estiver dentro da área, ele não pode. Ele não pode entrar na área do gol vindo de uma área com a bola dominada, ou seja, ele tá com a bola na mão e voltar para dentro da área do gol dele. Não pode fazer isso. Ele não pode tocar com o pé na bola quando ele estiver fora da área do gol dele. Ele não pode também ultrapassar a linha de delimitação do goleiro, linha de 4 metros, quando você vai ter um tiro de 7 metros. Ou seja, existe uma linha ali que mede de 4 metros de distância até a linha de fundo. Ele não pode ficar à frente dessa linha quando tem um tiro de 7 metros. Ele pode chegar no máximo até essa linha. E o que o goleiro pode? Ele pode tocar na bola como qualquer parte do corpo, numa tentativa de defesa, tá? Dentro da sua área de gol. Ele pode mover-se com a bola dentro da área do gol. Ele também pode sair da linha do gol sem a bola e ele pode receber a bola fora da área e poder fazer parte do jogo como um jogador comum, como se fosse um jogador de linha. Regra 6. A invasão na área do gol do handball. A área do gol do handball ela é restrita ao goleiro. Só o goleiro pode tocar na bola ali dentro. Quando o jogador de linha ele entra na área para tentar fazer o gol, se ele conseguir fazer essa entrada sem tocar no chão, ou seja, se ele conseguir entrar de forma sem encostar o pé e fizer o gol vai ser válido. Agora, se ele encostar o pé dentro da área e tentar fazer o gol não vai ser válido, tá?
Tiro de meta é quando o jogador da equipe atacante ele entra no gol com a bola, tá? Ou sem a bola, mas consegue alguma vantagem ao entrar. O tiro livre é quando o jogador da equipe defensora entra na área do gol e ganha vantagem. O tiro de 7 metros é quando o jogador da equipe defensora entra na área do gol e impede uma chance clara de gol, ou seja, ele faz uma violação, faz uma falta. E não é permitido recuar a bola para o goleiro de handebol, estando ele dentro de sua área do gol. Se acontecer isso, será marcado um tiro livre para a equipe adversária, ou seja, o goleiro ele deu o tiro de meta e aí a bola foi para sua mão. E aí o goleiro ele permaneceu lá dentro da área do gol. Aí você não tem para quem tocar, você toca pro goleiro de novo, mas sendo que esse goleiro está dentro da área dele. Isso não pode. Se isso acontecer, vai ser marcado um tiro livre para a equipe adversária. Falando sobre a regra 7, que é como manejar a bola no handebol, é permitido você lançar, agarrar, parar, empurrar ou golpear a bola usando as mãos, abertas ou fechadas. Braço, cabeça, tronco, coxas e joelhos também. Você não pode, em hipótese alguma, usar os pés, tá? Segurar a bola durante máximo de 3 segundos. Ou seja, você tem que utilizar também o drible no handball. Dar no máximo 3 passos segurando a bola. Se você der mais de 3 passos, você violou a regra. E aí você vai ter que deixar a bola no chão para a equipe adversária pegar e continuar o jogo. Você não pode quicar a bola uma vez ou agarrá-la novamente com uma das mãos ou 2 mãos, tá? Quicar a bola repetidamente com uma das mãos é o drible, ou então agarrá-la novamente com uma das mãos ou ambas das mãos. Rolar a bola sobre o solo repetidamente com uma mão, ou então agarrá-la com uma ou ambas das mãos. Tá? Você pode também, explicando essa parte aí, se você quiser, você pode botar a bola no chão e rolar ela. E aí isso não vai ser caracterizado que você andou com a bola. Você pode também quicar a bola e tá andando. Ou você pode andar até 3 passos com a bola na mão sem quicar. Se você andar o quarto, é uma falta, uma violação da regra. A falta de número de regra 8 são faltas no handball. Se atacar ou golpear a bola com as mãos do adversário, isso é considerado uma falta. Você não pode. Você também não pode empurrar ou bloquear o adversário com os braços, mãos ou pernas, ou usar qualquer parte do corpo para deslocá-lo. Se você também agarrar um adversário, mesmo que ele permaneça livre para continuar jogando, também é uma falta, ou saltar e correr sobre um adversário. Ou seja, nessa imagem aí você vê 2 tipos de falta. Falta defensiva e falta ofensiva. Falta defensiva é quando o atleta está com a bola e você segura ele, por exemplo. Isso é uma falta defensiva. E a falta ofensiva é quando você, por exemplo, tenta passar pelo adversário a qualquer preço. Às vezes vai empurrar, às vezes vai tocar nele. E você vai cometer essa falta ofensiva. A 9, regra 9, fala sobre a cobrança de tiro lateral no handball. O tiro lateral ele é cobrado em um local onde a bola saiu. Ou seja, se a bola saiu em tal lugar, você não pode pegar a bola e caminhar mais à frente e tentar fazer esse tiro lateral. Não é necessário que tenha uma autorização do árbitro, tá? Um apito dele, para que você possa fazer esse tiro lateral. Você simplesmente, a bola saiu, você pega a bola e pode repor ela em jogo de novo. O jogador deve permanecer com um dos pés sobre a linha durante o tiro lateral. Você tem que permanecer com o pé direito com o pé esquerdo sobre a linha e fazer a colocação da bola em jogo de novo. Se você não tiver com nenhum dos pés, você também viola a regra. Os adversários eles devem respeitar uma distância mínima de 3 metros do executante do tiro lateral. Ou seja, ninguém pode ficar ali colado em você
para tentar pegar a bola logo. Eles têm que dar uma distância de 3 metros, tá? Exceto quando há um tiro lateral do lado da área do gol, que aí o que acontece? Você não pode acessar a área do goleiro. Então, quando acontecem esses casos, fica liberada essa distância. Regra 10 fala sobre a cobrança de tiro de meta no handebol. De acordo com as regras do handebol, o tiro de meta ele é cobrado somente pelo goleiro e não há necessidade de um apito também. O árbitro não precisa autorizar essa cobrança. É marcado um tiro de meta quando o jogador adversário invade a área do gol, quando o goleiro domina a bola em sua área ou a bola está parada dentro da área do gol, o jogador adversário toca a bola que está rolando ou parada dentro da área do goleiro, ou quando a bola sai pela linha de fundo após ter sido tocada por um goleiro ou por um adversário, beleza? Regra número 11, a cobrança de tiro de 7 metros. No handebol, o tiro de 7 metros ele é uma das principais regras oficiais do handebol. É uma falta, um apito não justificado por uma pessoa que não participa do jogo ou por qualquer membro de oficial de alguma equipe. Tiro de 7 metros. Tiro de 7 metros deve ser executado após o apito do árbitro ou em até 3 segundos e arremessado a bola ao gol. Ou seja, como se fosse um pênalti no futsal ou no futebol. O executante do tiro de 7 metros deve permanecer atrás da linha de 7 metros. Após o arremesso, não deve ser tocado pelo executado ou um companheiro da mesma equipe, até que a bola toque um adversário ou na trave. Ou seja, vamos supor que o jogador ele arremessou a bola, o jogador, que é o goleiro, defendeu e a bola saiu para fora da área. O jogador da mesma equipe que teve o tiro de meta, o tiro de 7 metros, perdão, ele não pode pegar até que essa bola toque num jogador adversário. Ele só pode pegar a bola ou tentar pegar a bola de novo depois que esses casos acontecerem. Ou se caso o executante do tiro de 7 metros jogar a bola bate na trave e volta. Aí sim o jogo pode correr normalmente. Os companheiros do executante devem permanecer fora da linha do tiro livre, tá? E os adversários devem permanecer fora da linha do tiro livre e a 3 metros de distância da linha de 7 metros. Beleza? Bom, aí a gente tem uma imagem sobre o tiro de 7 metros. Mais abaixo a gente tem um site que vai te mandar pro link da Confederação Brasileira de Handebol. Se você clicar aqui, vai aparecer o site da Confederação Brasileira. É um link que eu coloquei aí. Vocês vão poder ter acesso depois. Bom, falando sobre a dimensão da quadra, você tem aí a quadra novamente, tá? Falando sobre as suas dimensões. E tem a nossa tarefa. A tarefa vocês vão realizar uma pesquisa no caderno de vocês. Vocês vão pesquisar sobre os fundamentos básicos do handebol. Caso vocês queiram colocar a imagem desses fundamentos, fiquem à vontade. Mas façam no caderno, não façam digitalizado, tá? Façam no caderno de vocês, escrevem, pesquisem. Se vocês quiserem colar imagens, fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.